Boa noite, gente. Estamos chegando aqui para mais uma live. Nós estamos chegando, gente, para nossa live. Estamos chegando para a nossa live, nossas vivências. Não sei se vocês viram lá no meu status, no meu story, eu falei que essa vai ser. Oi, Sérgio, querido. Boa noite. Ó, eu te enviei o convite ali no direct. Aí, se você não conseguir entrar, tem uma câmera aqui com mais. Aí você aperta para você pedir para entrar aqui na live, tá bom? Ver se vai dar certo. Vamos ver. Aceitar. Entrar ao vivo. Acho que agora deu certo. Eu aceitei. Eu tô aceitando aqui, mas acho que não tá indo. Tô aceitando, Sérgio. Tenta entrar lá no direct, ver se tem a minha solicitação para você. Já está convidado já. Então, como não deu desse jeito, vai lá no direct e aceita. Será que deu certo agora? Oi, Maria. Qualquer coisa, manda de novo o convite aqui para mim. Talvez pode ser instabilidade da internet. Às vezes acontece isso. Ó, eu mandei o convite para você também de novo. Aí, deu certo. Boa noite, querido. Tudo bem? Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Paga a luz ali atrás, filha. Obrigado, viu? Estou ouvindo. A Tá minha chegando filha aqui me as ajudou pessoas. aqui. Ah, que bom. Puxa o biombo pro lado. Isso, filha. Boa Mais, noite, vai se for. Aí. Maria. Tudo bem com Não, você? volta. Volta um pouquinho, filho. Tô parecendo um corredor esporte. Aí, Não dá aí. doce amor. Boa noite. Estão chegando as pessoas Pronto. aqui para nossa Fala oi live. pra ela aqui, filha. Muito linda a sua filha, a Lavínia, Vai, né? Oi, mostra lá. Lavínia. Não, mostra a Boa carinha. noite. Não, tá bom. Ela tá com vergonha. Atrás de mim, tá, Não tem filha? Ali, ó. problema. É, se sinta cumprimentada por nós aqui da live, viu, Lavínia? Boa E noite, aí, tudo... gente. Estamos aqui boa para mais uma noite. live, nossas vivências. E o tema de hoje é escrevendo a nossa própria história, né? E para isso não poderíamos deixar de chamar o querido Sérgio Nardini, conhecido como pai de Rodinhas. O Sérgio Nardini também tem AME tipo 2, né, Sérgio? Pois é, tem o AME tipo 2. Boa noite para você, boa noite para o pessoal que já está chegando. E estou aqui em Amparo, interior de São Paulo, Circuito das Águas Paulista. Muito bom falar com você, viu, querida? Sim, nós tentamos fazer a outra live, não deu muito certo, e agora o pessoal estava pedindo muito para que acontecesse, que eles queriam assistir. Enfim, deu certo, estamos aqui. Então, eu vou me Estamos aqui. autodescrever, né? Para quem não me conhece, eu sou a Fabiana Naomi, sou uma mulher que estou com 50 anos, também tenho AME tipo 2, tenho cabelo preto, liso e longo, estou com uma presilhinha do lado, sou maquiada com delineador, blush, um batom vermelho.
um vestido verde estampadinho. Atrás de mim tem um quadro, um aparador com uns cristais. E agora o Sérgio, né? Se você puder fazer sua autodescrição. Claro, eu sou um homem branco, 58 anos, cabelo caindo já, um óculos de uma armação na parte de cima, cor de vinho. Fiz a barba hoje, tomei banho hoje, passei perfume hoje. Uso fone de ouvido. Atrás de mim tem um biombo branco, que é uma divisória, né, para não aparecer lá o corredor dos quartos e a sala. Estou usando uma camiseta amarela que tem estampas dos Simpsons. Ah, Tá? muito E legal. estou aqui à disposição, tá bom? O Sérgio, dentre tantas qualificações, ele é artista plástico, escritor, e você é presidente do Conselho Municipal de Amparo, né, Sérgio? Isso, Não esqueceu de mais alguma coisa? atualmente eu sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o conselho que foi implantado por mim quando fui vereador aqui na cidade. A minha graduação é em marketing, mas foi nas artes plásticas que eu me realizei profissionalmente, tá? Embora atualmente eu não exerço mais, né, atividade como artista plástico por causa justamente da progressão da AME, né, do enfraquecimento muscular, eu não consigo mais pintar, né? Assim como eu não consigo mais comer sozinho, enfim. Então eu troquei os pincéis e as tintas pela escrita, né? Eu já escrevi 2 livros, né? Publiquei o último agora, uma literatura infantil. Eu sou coautor do livro A Arte de Ser Diferente. Daqui a pouco eu vou falar dele. Sou palestrante e estamos aí. Está na correria. E estou aqui no meu computador hoje, como sempre, né, através dele que eu escrevo. E só que hoje, excepcionalmente, né, com o apoio da minha filha, ela emprestou o celular dela e estou olhando para vocês, conversando com vocês pelo celular e acompanhando simultaneamente aqui pelo meu computador, que ele é adaptado para mim, tá bom? Ó, para quem não sabe, né, a questão da AME tipo 2, ela causa essa fraqueza muscular mesmo, uma condição genética progressiva, né, Sérgio? E assim como o Sérgio, eu também, hoje não consigo mais nem escrever sozinha, somente através do mouse, e também não consigo mais me alimentar sozinha. Mas estamos aqui vivos, pensantes e produtivos, né, Sérgio? Isso que é importante. Sempre, sempre. E, como eu sempre falo, eu sempre usei a arte como ferramenta de expressão e hoje eu uso a escrita, né? Porque a gente não pode parar, temos que sempre estar inventando, né? Porque a nossa capacidade mental, ela não tem fraqueza nunca, né? É Olha, só a Tati os chegou aqui, a músculos. Tati é da Bahia, Sérgio. Temos Oi, uma amiga da Tatiana, tudo Bahia. bem? Que legal, Sim. seja bem-vinda. Muitas pessoas chegando aqui, ó. Elis Nardini, deve ser alguma parente. Ah, ou é sua esposa? É sua esposa? É a minha musa Ai, inspiradora. boa noite, Elis. Prazer de ter você aqui, né, na live. Se você puder depois aparecer um pouquinho, eu não sei se você pode, para o pessoal conhecer você também. Você vai fazer parte aqui, ó, da nossa live, né? Temos perguntas sobre vocês aqui. A gente vai fazer, Sérgio, como se a gente estivesse lendo a sua biografia. Uma brincadeira aqui, tá? Se a gente Tá estivesse bom. lendo a sua biografia agora, nesse momento, a gente está comentando sobre a sua biografia. Como para você ser uma pessoa com AME? Você acha que isso te limitou ou te potencializou a ser o pai de rodinhas? Olha, é Naomi, né? Eu chamo você de Naomi, e na verdade é Naomi, né? É, não, né? Isso. É Naomi, olha eu aqui. Então, Naomi, é assim, a Amy, ela não me define como ser humano, mas ela me proporciona e me proporcionou experiências
íntimas, transformadoras. Eu não consigo falar, né, dizer onde eu estaria hoje se eu não tivesse Yami. Assim como você também, né, é impossível, né? Então, ela fez com que a gente vivenciasse, nós vivenciamos, né? Tudo que uma pessoa que não tem Yami vivencia, só que os desafios ampliados, né? E por causa das barreiras, a gente tem que usar a criatividade, usar adaptações e eu seria pai, né? De qualquer forma, se eu não tivesse ano, eu seria pai. Não com rodinha, sem rodinha, mas eu sou pai como qualquer outro. A diferença está na nossa dinâmica do dia a dia, né? Desde quando a Lavínia nasceu, né? Ela está hoje com 15 anos, então a dinâmica nossa, as brincadeiras, quando criança, a minha participação como pai, como marido, ela é um pouco diferente, mas as responsabilidades são as mesmas. A minha presença nunca foi comprometida por Terame, então é uma paternidade atípica, mas eu sou pai, antes de tudo. Para a Lavínia, a cadeira de rodas sempre foi um acessório, né, que faz parte do meu estilo de vida, mas não me define, né, nem como o melhor pai ou o pior pai. Eu sou um pai que exerce né, a paternidade de um jeito diferente, talvez. Mas aqui nós dividimos sempre, eu e a Elis, as responsabilidades e compromissos. Então, eu tenho as minhas responsabilidades como pai, né? E assim, Mas quando você eu digo assim, perguntou, pai de rodinhas, é porque você é muito conhecido como pai de rodinhas pelas suas obras literárias e tudo mais, né? A sua vida como um todo, assim. na verdade, quando eu parei de pintar, que eu precisei continuar expressando, né, os meus sentimentos aí através da escrita, eu fui escrevendo todas as experiências como pai, eu fui anotando. E até que juntei tudo e resolvi, então, dar esse presente para a Lavínia, que é escrever a respeito não só do pai de Rodinhas, mas também sobre o filho de Rodinhas, né? O filho de Rodinhas da Dona Maria de Santo Antônio. Então, é um livro que eu faço uma homenagem para minha filha, para minha esposa, e ela, através dele, ela vai conhecer as origens, as histórias, os perrengues, as alegrias, né? Desde quando eu nasci, há 58 anos atrás, na fazenda, né? Até os dias de hoje. Eu lancei o livro, na verdade, em 2019, tá? Então, Quando ele ela fala tinha sobre 9 a sua anos. história. Oi? Ele fala sobre a sua história. Isso, ele é dividido em duas partes. Primeiro é a parte de rodinhas, e aí chega no meio, eu volto, né? Eu convido o leitor a fazer uma viagem no tempo, e aí eu conto, né, como que foi a vida do filho de Rodinhas. É a minha história que abrange tudo, né? Os nossos antepassados. E lá tem os detalhes, inclusive, desde quando ela nasceu, né, da fase de bebê, a gravidez, né, depois ela bebê, como que era o nosso dia a dia, as nossas brincadeiras, tudo. Olha que legal, a Ariane está A chegando aqui. Ó. Ariane chegou agora, Sérgio. Olha que honra, Ariane. Oi, Oi, amiga. Ariane, tudo bem? Ô, Sérgio, então, dando um spoiler um pouquinho do livro, acho que era spoiler, né? Como que foi a sua infância sendo, né, uma pessoa com deficiência, com AME? Quando a gente conversou, parece que você descobriu o diagnóstico já tardio, né? O diagnóstico clínico veio com 30 e poucos anos, e aí depois que eu e a Elisa nos casamos, eu já estava lá com 42 anos, aí nós fizemos
né, o DNA, né, que é o aconselhamento genético, para saber se o nosso filho ou filha teria AME, né? Toda aquela parte da biologia, né, que o pessoal já sabe aí, talvez a maioria sabe. Como a Elis não tem, né, o gene da AME, então a Lavínia ela é portadora, né? Por causa de mim, claro, mas mas a AME não se manifesta. Então, com 42 anos que veio o diagnóstico genético, tá? E então realmente demorou muito, né? Eu sempre fui Então você não cuidado. chegou a fazer nenhum tipo de tratamento, assim. Eu fazia fisioterapia desde criança, mas inclusive fiz muita coisa errada, né? Eu usava, para você ter uma ideia, corrente elétrica, né? A corrente russa, que é aquele Eu usei choque, muito eu não também. podia, né? Quando veio o diagnóstico, primeiro o clínico e depois o diagnóstico genético, aí todas as minhas terapias, né? No caso, a fisioterapia, né? Foi direcionada, né, para a manutenção, né, motora, para não piorar. E agora eu vou para a 23ª dose do Spinraza, né, que está me proporcionando uma qualidade de vida, nossa, estou bem melhor, graças a Deus, principalmente na parte respiratória. O cansaço diminuiu muito, o equilíbrio melhorou. Então, o diagnóstico ele traz respostas e traz esse direcionamento para as nossas terapias, né? E, inclusive, atualmente, eu faço fono também, né? Você Então, falou muito importante, você está colocando aqui sobre esse retorno que você está dando para as pessoas sobre o seu tratamento, que você está tendo uma melhora. Porque tem muitas pessoas que têm essa dúvida, né? Inclusive eu também, quando eu procurei esse tratamento, né, e ainda estou tentando, foi inclusive assim que nos conhecemos, né, Sérgio? Não post eu falando sobre essa questão do, de não estar conseguindo acesso à medicação, e eu tive conhecimento de você e entrei em contato com você. Mas é importante você falar que tem essa melhora assim, dar essa esperança para a gente, que é muito importante. Esse Spinraza, ele é feito como? É aquele que é aplicado na medula? isso, a cada 4 meses né, é feita uma aplicação na medula em São Paulo, né? E eu vou para a 23ª dose. Então, e outra coisa que me proporcionou uma qualidade de vida também bem melhor, principalmente o sono, é o BIPAP. Eu uso o BIPAP já há 16 anos. Então, foi assim, uma mudança também, sabe? Então, o diagnóstico é importante por causa disso, né? Você sabe que eu sempre recebo mensagens de pessoas com mais de 40 anos, 50 anos, com medo de começar o tratamento com espinraza, né? A gente tem hoje outra, né, uma alternativa, que é o Risdiplam, né, que é via oral, né, que é todo dia. Mas tem gente que, né, eu recebo mensagem assim, que a pessoa não acredita muito, né? E vale a pena. E agora, né, tomara que o Spinraza e o Risdiplam em breve, né, esteja disponível no SUS para AM tipo 3 também, né? A nossa luta aí também agora nesse sentido. Você sabe que você tem alguma arte na coluna de sustentação ou não? Não, eu nunca fiz nenhuma cirurgia. Porque eu Eu não tenho uma consigo. escoliose, né? O Risdiplam para mim não dá por causa dessa questão. Eu tenho. Não, Risdiplam não, o Uhum. Spinraza, porque eu tenho a haste, né? Aí seria mais complicado. E também eu tenho crises Sim, convulsivas. Eu estou tentando o Risdiplam. Mas é aquilo que eu falei para você. Na hora da contagem lá dos genes, né? SM1 que fala, Sérgio? é, Ele, o isso. meu, ele, os médicos
definiram como AMI tipo 2, mas para o Ministério da Saúde a contagem da AMI tipo 3. Então, eles estão liberando para mim. É Mas bem continua na complicado. luta, continua que você vai conseguir, viu? Sim. E a gente fica muito feliz, gente. Então, é sobre isso, né? O Sérgio, ele está sentindo essa melhora na qualidade de vida, mas a mobilidade, assim, das mãos, alguma coisa, você sentiu alguma melhora? Não, eu não recuperei força, por exemplo, nas mãos, né? E até vale aqui fazer uma observação que o meu médico neurologista de São Paulo, ele afirma que eu sou a pessoa mais velha do mundo com AMI tipo 2 que faz uso do Spinraza. Então, o objetivo, no meu caso, é qualidade de vida. Não tem problema se eu não recuperei força na mão. O que eu quero é continuar respirando, falando, com essa disposição que eu tenho hoje, que eu não tinha antes do Spinraza. Como eu falei, é uma melhora global. Eu não posso falar que eu melhorei, por exemplo, que eu voltei a me alimentar sozinho, levantar o talher e trazer comida na minha boca. Não. Mas o importante e objetivo do tratamento é, primeiro, interromper o avanço da doença. Segundo, trazer essa qualidade de vida, né, com essa melhora global, vamos dizer assim, né, que é a disposição, energia, é, é, não tem mais fadiga, não tem mais cansaço, entendeu? Então, o meu caso já vai em terceira instância, né? É o plano de saúde, no meu caso, né? E aquela briga, como qualquer ação judicial, tem, parece que é um cabo de guerra, né? De um lado, tentam, argumentam que eu não estou melhor e eu provando cada vez mais que eu estou melhor, sim, através de exames, de relatórios médicos e por aí vai. Mas toda ação judicial é assim, né? Infelizmente. E você é a pessoa que pode falar sobre isso. Você se sente melhor, você sente essa disposição, você sente esse maior conforto respiratório, né? E é Pois sobre é, isso. pois é. Eu tenho que provar que eu estou bem. Mas isso é fácil. Eu estou provando, tanto É que. isso que eu estava falando, né? Teve até o post da Patrícia Loretti lá que ela falou sobre a fadiga, fadiga de acesso. A gente tem que se viver provando alguma coisa, né? Viver provando que a gente tem direito, viver provando as nossas necessidades, e é isso que acontece, né? É desgastante, né, Sérgio? Muito, muito. E, Hoje e o importante, por exemplo, eu tenho uma melhor mobilidade nos dedos. Tanto que, né, eu escrevo, né, eu utilizo o teclado virtual para escrever e o meu mouse é aquele modelo trackball, né? E eu continuo produzindo então tem essa melhora sutil em alguns músculos, né, pontuais. Eu percebo isso, né? Mas puxa vida, você respirando melhor, é, você tendo um equilíbrio melhor, tendo essa disposição, maior disposição, né? Já é o suficiente, viu, Naomi? Já as é pessoas não compreendem que cada pequeno ganho para a gente é tão importante, né? É muito muito. importante para a gente. E como você Pois falou, também no sentido de, né, estagnar, né, a progressão da AME, é muito importante já isso. E você, sim, com certeza. inclusive, foi assim que eu conheci você. Eu fui, procurei para conversar com você, que eu fiquei indignada quando eu fui dar entrada lá no processo, que a pessoa o profissional falou assim para mim, mas você não tem AMI tipo 2, você tem AMI tipo 3, porque quem tem AMI tipo 2 vive só até 35 anos. E você tem 50. Eu falei, não, eu tô viva e tem outras pessoas. Aí eu liguei lá no INAME, né? Na instituição lá de AME, e eu falei, você conhece alguém que tem AMI tipo 2, que tem.
50 anos ou mais, porque eu fiquei muito indignada com isso. Aí eles me falaram de você. Estamos vivos, né? Pois é, Temos muita coisa a fazer, somos produtivos, né? Ajudamos tantas volta lá, pessoas. volta lá e fala para essa mulher que eu tenho 58 e tenho projeto de vida para viver mais aí uns 40 anos. Como que as pessoas. A minha vida inteira eu não sei você, né? Desde o diagnóstico meu foi na primeira marcha mesmo, né? E como eu já tinha uma irmã com homem, meus pais já sabiam que eu tinha, depois já foi feito o diagnóstico mesmo, a biópsia, e veio a definição. Então, é sempre assim, não vai completar um ano, não vai fazer 9, não vai fazer 15. Então, é muito difícil. A gente, o que a gente também acompanhava, né, os médicos, eles falavam na frente da gente, quando já tinha entendimento, você sempre esperar a morte, né? E você às vezes nem entender isso, é muito difícil. Não, nada a É, ver, pelo amor de Deus. não podemos, nós estamos aqui, né? E, Sérgio, como foi a sua infância, a sua relação familiar, assim, você sendo uma pessoa com deficiência, seus pais te limitavam muito ou não? Eu sou filho único, né? E como todo pai e mãe, principalmente nos anos 70, né? Havia muito excesso de cuidado no meu caso, né? E muito medo, porque eu sempre tive essa fragilidade física. Então, para você ter uma ideia, eu fui alfabetizado na minha casa, né? Minhas tias me ensinaram a ler e escrever. E eu entrei na escola pública, na escola estadual, com 8 anos. Eu já sabia ler e escrever ali. E aí, né, a minha mãe me acompanhava todo dia na escola, ficava no pátio, bordando, né? E no intervalo ela subia para me ajudar com alguma coisa. Demorou para ela perceber, né? E eu não gostava da presença dela lá, porque, né, eu queria liberdade, né? No começo, quando a gente é criança, a gente se sente protegido, mas depois veio a adolescência, eu ficava muito irritado com a presença dela na escola, principalmente no intervalo. E aí demorou para ela perceber que chegou um momento que ela tinha que sair de cena, né? Me levar, ok, me arrumava lá, mas voltava para casa e depois ia me buscar com meu pai, né? Mas os desafios de uma pessoa, né, que usa cadeira de rodas, uma criança, um adolescente, um jovem, são relacionados à falta de barreira, à falta de acessibilidade, né? Por causa das barreiras. Então, tinha um excesso de cuidado da minha família, né, que muitas vezes me atrapalhou, sim, né? E principalmente, por exemplo, eu fui conhecer uma lanchonete, um barzinho com amigos, sem a família junto, eu já tinha 18 anos. Foi a primeira vez que eu fui no barzinho, né, com os amigos. E discoteca, na época, né, tinha muita discoteca aqui na região. Então demorou, né? Mas por causa desse cuidado, né? E eu sempre conseguia as coisas na base do grito, né? Eu brigava mesmo em casa, eu queria liberdade, e a cadeira de rodas traz essa liberdade, né? Muita gente fala, né, que a cadeira de rodas é uma prisão. Não, de jeito nenhum. A cadeira de rodas é uma liberdade. E principalmente se ela for motorizada, né? Eu demorei para ter uma cadeira motorizada. E aí depois eu fui para a faculdade, né? E aí eu me formei em marketing. Então a família para mim teve um papel fundamental na minha formação de princípios, de valores e de cuidados também, né? Claro, eu não posso só, de forma alguma, seria muito injusto se eu reclamasse, né? E como qualquer pai e mãe, vai aprendendo pelos erros, né? Com os erros deles. Eu Mas hoje eu aprendo. eles que te incentivaram a estudar ou não? Aqui Sim, fora. sim. Senti o medo. Houve um período que eu parei de estudar, eu precisei interromper os estudos por causa de dificuldade financeira em casa.
Depois fiquei um tempo sem estudar. E aí, quando eu casei, que eu retomei. Aliás, quando eu conheci a Elis, que a gente começou a namorar, é que eu retomei os estudos e na faculdade eu já estava casado. Então a Elis também depois veio e me incentivou muito a retomar os estudos, né? Mas esse medo, essa preocupação, né, que o pai e a mãe de um, quando o filho tem uma deficiência, é natural, né? Tem que tomar cuidado com os limites, né? Também. A super Mas, proteção, né, Sérgio? oi? A super proteção, né? Sim, sim, isso acontece muito, né? Inclusive, eles nunca imaginaram que um dia eu ia casar e ter filho, né? E, e aí, quando eu conheci outras mulheres, né? Me relacionei com outras mulheres, mas aí isso foi meu primeiro relacionamento sólido mesmo, né? É assim, ela foi acolhida na minha família, sempre tem aqueles comentários, né? Aquelas conversas, tanto do lado dela como do meu lado, né? Tipo assim, ó, presta atenção, não vai ser fácil. Você já imagina que tipo de comentário, né? Sim. É quase Mas difícil aí mesmo, né? nós estamos juntos, meu homem, já há 25 anos. Nossa, vocês são bodas de prata, né? Eles, 25 anos já. Contando Eu namoro, sei. noivado, Você lá. sabe que hoje em dia é tão difícil, né, um casal se manter juntos há tanto tempo, né? É, E parabéns mesmo, porque bodas de prata não é então, para qualquer um, gente. esse ano, contando namoro, noivado, casamento, soma aí 25 anos. E a gente se conheceu pela internet, né, no chat, né, na sala de bate-papo da UOL. Os dois morando em Amparo, nós nos conhecemos numa sala de bate-papo de São Paulo. Um achava, Sim, eu achava que ela era de São Paulo e ela achava que eu era de São Paulo. E os dois morando aqui em Amparo. Interessante, né? sim. Ó, vamos ler um pouquinho que as pessoas. O Joel de Faria falou, valeu, Sérgio, né? Entrou a Odete Nardini também. O FL4 viu o BSP, não sei quem é. Mas obrigada, gente, por estar aqui. Se vocês quiserem deixar pergunta ou algum comentário para a gente fazer aqui para o Sérgio também, pode deixar aqui. A gente quer comentários, né, Sérgio? Quer participação de todo mundo. Eu vou adorar E, responder aí qualquer pergunta. Pode perguntar qualquer sim, coisa. é muito bom, né, a gente estar conhecendo essa história sua. Elis é muito importante, né? Uma mulher muito importante que acrescentou muito na sua vida, né? Também. E você, com certeza, na vida dela também, né? Sim, Porque muitas pessoas, muitas vezes, eu também falo por experiência, né? Que eu tive um relacionamento de muitos anos com o pai da minha filha, e atualmente tenho meu namorado, tudo. Mas tem muitos relacionamentos que também, às vezes, a pessoa não enxerga, não tem a capacidade de enxergar a nossa grandeza, o que a gente pode fazer, não tem esse estímulo, né, esse incentivo. Também tem essa questão de superproteção. E não, a gente quer voar, né, Sérgio? sim, porque nós temos a consciência do que é possível e do que não é possível, né? Então a gente sabe quais são as nossas limitações, né? E parece que a família, muitas vezes, a sociedade, não entende que nós temos capacidade de escolha. Nós podemos fazer escolhas e somos Sim, conscientes das consequências que essas escolhas podem trazer, né? sim. Porque, assim, Agora sim. viu, Naomi, é a diferença entre autonomia e dependência. Eu não tenho dependência motora, mas eu tenho autonomia, entendeu? Eu dependo de alguém para tomar banho, para comer, então eu não tenho essa independência.
Sim. né? Eu tenho uma dependência nos cuidados diários. Só que eu tenho autonomia nas minhas decisões, nas minhas escolhas, né? Isso Eu que é penso o que eu importante. quiser, eu faço o que eu quiser. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. A dúvida é quando você, Sérgio, foi candidato a vereador, naquele grupo tinha a professora Silvana, que era amiga da Elis, que ela apresentou a Elis para você antes de vocês se conhecerem pela internet? Na verdade, olha que interessante. Segundo essa professora Silvana, que é uma amiga nossa, teve uma ocasião, alguns anos antes, né, da gente se conhecer pela internet, de que nós estávamos numa lanchonete comemorando o aniversário da Silvana. E a Elisa estava lá, eu não lembro realmente, porque a mesa era tão grande, tinha tantos convidados, e que ali foi o nosso primeiro contato visual. Tá? Mas foi tão superficial que a gente não considera como primeiro encontro. Tá? É assim, é que depois, conversando com a Elisa, a gente concluiu que nós estávamos, sim, na mesma mesa, na mesma lanchonete, comemorando o aniversário da professora Silvana, que também era minha amiga. Então, a Silvana é amiga dela e ela é minha amiga. Mas a gente não considera esse o nosso primeiro encontro. Porque, na Como verdade, vocês nosso... nem sabiam que tinham tido esse encontro, né? Exatamente, a gente nem conversou. Entendeu? Depois que nós descobrimos, depois de muito tempo. Então é interessante, porque o nosso primeiro encontro mesmo, primeiro foi em abril de 2001, pela internet, na sala de bate-papo, e depois pessoalmente numa choperia, que aliás eu cheguei uma hora atrasado É porque era para o para encontro. ser, né? Era o destino mesmo, era para ser. Você ainda não Pois me é, viu aqui, a gente não teve, né, a oportunidade de estar se conhecendo e depois Deus deu um jeitinho e vocês se conheceram pela exatamente, internet. E, ó, exatamente. a gente vai falar assim, que a gente está fazendo como se fosse sua biografia, né? E se fosse o capítulo agora do nascimento da Lavínia, que título você daria para esse capítulo? Eu não entendi porque cortou o áudio. Você pode repetir? Como a gente está fazendo como se fosse sua biografia, no nascimento da Lavínia. Que título que você daria para esse capítulo do nascimento da Lavínia? O dia que a Terra parou. O dia que a Terra parou. Por quê? Fala um Porque, pouquinho. porque o nascimento dela realmente foi um divisor na minha vida, né? Minha vida é AL e BL, né? Antes da Lavínia e depois da Lavínia. O momento mais emocionante da minha vida foi o nascimento dela. Infelizmente, eu não consegui entrar na sala de cirurgia para acompanhar de perto o parto, porque a sala no hospital não tinha um tamanho adequado que cabesse um pai cadeirante, né? Acho que é a primeira vez aqui em Amparo que tinha um pai cadeirante lá para acompanhar a esposa, né, no nascimento da filha, e aí eu não pude entrar por falta de espaço dentro da sala de cirurgia. Ela fez uma Isso é cesárea. importante você estar falando sobre isso também, né? Então, e eu fiquei na porta. Aí eu lembro que eu falei para a enfermeira-chefe, eu fiquei chateado, né, de não conseguir entrar lá para acompanhar o nascimento dela. Mas eu falei assim, você me promete que assim que ela vinha nascer e tiver estabilizada, você traz ela no meu colo, imediatamente. E aí, quando ela nasceu, a enfermeira levou ela no meu colo, ali no corredor, na porta, né, na porta da sala de cirurgia, antes dela ir para o berçário lá para, né, porque o bebê, quando nasce, vai para aquela, né, a maternidade lá Agora, que tem aquela incubadora, acho, não sei, não, não é incubadora. incubadora. É, mas eu fui a primeira pessoa que carregou ela depois que ela nasceu, claro, tirando ali a enfermeira, né, mas eu fui, e ali foi um momento muito emocionante, ali foi,
É indescritível, Acredito assim, que indescritível. os pais, né, eles sabem o que você é, o que você sentiu, né? Quem é pai sabe que é a emoção de ser, né? De quando nasce um filho, não é diferente por ser deficiente ou não, né? Uma pessoa com deficiência ou não. Mas eu não sabia sobre esse fato, que você não pôde acompanhar o nascimento pela falta de acessibilidade, gente. Pois É é, muito importante isso, né? Você foi privado eu, de um direito, de um momento tão importante, tão especial, pela falta de acessibilidade. pois é. E assim como de todas, né, durante a gravidez, o pré-natal, eu lembro que quando ela fazia, a Elis fazia como é que chama lá, ultrassom, né? É. Também não tinha espaço na sala da médica que fazia o ultrassom. Mas um dia daí eu falei, não, eu vou, a médica vai ter que dar o e vai ter que tirar os móveis ali dentro, mudar a configuração da sala para eu poder entrar, porque era muito apertada também. E aí eu fui e a médica tirou lá um armário que tinha, mudou de posição a maca, o aparelho de tomografia, e foi nesse dia que foi um ultrassom 3D que deu para ver a carinha dela, né? Acho que o meio, ela estava acho que no sétimo mês, acho que é sétimo mês, se eu não me engano. Então, Naomi, no Brasil, é, parece que a saúde, né, mesmo pública ou privada, ela não pensa, né, na questão da acessibilidade, que pode ter pai e mãe, né, pode ter qualquer pessoa ali que usa cadeira de rodas, né, que um pai cadeirante, uma mãe cadeirante, enfim. Ou que seja até mesmo uma deficiência temporária, poderia ser uma gestante que naquele Exato, momento ela precisa usar, fazer uso da cadeira de rodas, né? Então, quando a gente fala sobre acessibilidade ser para todos, é sobre isso, né, Sérgio? exatamente. É Estamos pensando todos. em todos os tipos de pessoas, né? Todas, porque se uma Porque pessoa não no caso, consegue, não foi só você que foi privado de ter, né, de estar naquele momento, mas eu tenho certeza, eu como mãe, a Elisa, ela queria você do lado dela, você acompanhando, era sim, importante sua presença. sim, sim. E na infância da Lavínia, estou lembrando agora que a nossa dinâmica aqui era diferente, né? De outro pai e mãe que não tem deficiência, né? No sentido das adaptações, né? Então as nossas brincadeiras eram adaptadas, sempre foram adaptadas. E eu me lembro que da primeira vez que ela vinha me deu comida na boca, fez aviãozinho para mim. Porque era assim, a, a Elis sentava no meio de nós, né? De um lado ficava eu, e do outro lado a Lavínia, né? Desde quando ela começou a comer papinha, né? A Elis dava para ela, fazia aviãozinho para ela, e a gente brincava, e a Elis fazia aviãozinho para mim também, e a Lavínia dava muita risada. E aí até que um dia, quando ela tinha acho que 5 anos, ela falou, hoje eu vou fazer aviãozinho para o pai. Aí a Elis dava comida para ela e ela dava comida para mim, sabe? Então são diferenças, né? Momentos, Momentos especiais, momentos especiais que talvez pais típicos, né, que não têm deficiência, não vivenciam esse tipo de coisa, né, esse tipo de momento. Então são vários, né? Isso daí eu conto outras histórias também no meu livro. olha, a Cá Silva, ela é presidente do Conselho Municipal de Bauru, ela entrou aqui, ó. Você chegou a conhecê-la? Não, ela não, eu conheço a Ariane, né? Nós estivemos juntos o ano passado aqui em Amparo, que ela é presidente do Conselho Estadual, né? Atualmente, eu não sei se ela continua, mas é Acho que sim, Silvia. eu não tenho certeza se ela
está no estadual agora, ou se ela vai para o federal. Vamos ver, né? Mas ela continua, Torcer por ela. assim, ela representa muito a gente, né? Faz muitas coisas em prol, né, dos direitos da pessoa com Sim, deficiência. E eu fiquei muito sim, com feliz quando eu certeza. soube que, através de uma foto, que vocês se conheciam, que são pessoas queridas mesmo. Eu lembro, eu até mandei a foto para você. Aí A você gente falou, se ah, não conhecia conheço. só pela internet. A gente se conhecia só pela internet. Inclusive, eu participei, né, de um programa dela de rádio, eu dei entrevista para ela, e aí, o ano passado, ela veio aqui para Amparo como presidente do Conselho Estadual, porque a prefeitura daqui assinou um convênio, né, com o governo do estado, e aí ela veio e foi muito legal poder conhecer ela pessoalmente, e a gente sempre tá em contato aí, é uma parceira nossa. Aproveitando a deixa, né, você, enquanto presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Amparo, explica um pouquinho para as pessoas que não conhecem, né, como que é a atuação do conselho, o tipo de trabalho que faz, como é o seu trabalho aí, Amparo. Então, o Conselho Municipal, Naomi, é muito importante ter uma parceria com a prefeitura, né, com o Poder Executivo. Então, a gente faz toda essa articulação com grupos, né, de pessoas com deficiência aqui de Amparo, essa intermediação com a prefeitura, fiscalização, né, que inclui aí inclusão e acessibilidade, tudo que acontece no município a gente está de olho, né, e faz esse diálogo com a prefeitura para buscar realmente políticas públicas que funcionem, né. Agora, por exemplo, vai ter o carnaval e nós estamos, né, de olho se vai ter toda a estrutura de acessibilidade, né, para as pessoas com deficiência poderem curtir. E a gente se preocupa muito também com a representatividade, né? A gente tenta incentivar as pessoas com deficiência a participarem do conselho e, quando não é possível, pelo menos as famílias dessas pessoas, né? Porque o conselho é de pessoas com deficiência, então tem que ter, né, o público mais interessado e envolvido aí. E então é muito importante, né? Porque é uma ferramenta de participação popular. Esse ano aqui provavelmente nós teremos já uma conferência municipal dos direitos da pessoa com deficiência, mais uma, né? E nós temos esse apoio da prefeitura e esse diálogo, esse canal aberto. Inclusive, nós conseguimos, já de alguns anos para cá, intérprete de Libras nas reuniões do Conselho, para que os surdos possam participar. Isso é importante. E vocês têm assim, a participação efetiva das pessoas com deficiência ou você sente que Não, é é bem baixa. A baixa? A participação é gente também baixa, tem, a gente também sente muito isso. Mas você tem assim, infelizmente. você pensa algum motivo que possa ser essa baixa participação? Olha, eu acho que é no Brasil inteiro, né, que tem essa dificuldade, mas aqui Amparo é uma cidade de 70 mil habitantes. Eu acho que, assim, são vários motivos, né? Aqui, a prefeitura, por exemplo, se tem um evento tem um evento público, por exemplo, em qualquer área, e aí tem o público com deficiência que quer participar, mas não tem como ir. A prefeitura disponibiliza transporte. E mesmo assim, em eventos, tá? Porque nós não temos apesar de ter uma frota de ônibus, né, acessível, mas a prefeitura não tem um serviço de porta a porta, né, por agendamento, como tem em Bauru, né? Eu acho que em Bauru tem esse Tem serviço. aquela van, Mas aqui, por exemplo, quando tem evento, por exemplo, a Conferência da Saúde, da Educação, ou um evento relacionado ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a prefeitura disponibiliza transporte nesses eventos específicos.
né? Mas eu acho que são vários fatores, viu? Talvez a família não incentive, talvez a própria pessoa com deficiência não se sente motivada ou não acredita Na na mudança, importância né? da participação dela, ela não acredita que ela pode participar diretamente na construção de políticas públicas, né? Que ela pode Então, ser agente de transformador mesmo, ser agente de transformação, né? As pessoas às vezes aliás, o brasileiro, de uma forma geral, com e sem deficiência, não acredita na força que ele tem, né? Tanto que não vai na Câmara Municipal, é difícil ver a Câmara Municipal cheia, né? Com o povo lá tentando pressionar os vereadores, só se quando é um assunto polêmico, né? Que, sei lá, por exemplo, que envolve um aumento de PTU, um exemplo, tá? Alguns casos específicos, mas ah, não tem essa participação plena da população, né, em conferências, em audiências públicas, em conselhos municipais, estaduais. Parece que o brasileiro não acredita muito na força que ele tem, né? eu penso assim, não sei se você vê dessa forma, eu vejo tantos outros movimentos sociais ganhando força, ganhando voz, né, e conseguindo avanços nos seus direitos. E eu vejo que quando se trata das pessoas com deficiência, é tão lento, né, por É causa mais dessa falta vazio. de união, de É, participação. E por é isso que mais é tão vazio. importante os conselhos mesmo, né? O papel de vocês, enquanto conselheiros, os conselhos municipais, estaduais, para representar, para vocês serem nossa voz, nossas vozes, né? Realmente, dos movimentos aí que tem, parece que quando se trata de pessoas com deficiência, há um certo esvaziamento, parece. É difícil mobilizar a população com deficiência. A gente vê, né, por exemplo, os movimentos de diversidade sexual, né, são muito bem articulados, grupos de luta Consciência contra negra. o racismo, e por aí vai, né, e tantos outros movimentos. Agora, quando parece que a pessoa que deve ser sair de casa para participar de uma caminhada que seja. Nós teremos agora a caminhada inclusiva em abril, né, para a sensibilização do autismo. Né? E sempre quando a gente organiza um evento assim, é difícil a gente sair da bolha. A gente quer sair do. Né? Parece que a gente fala só para aquelas mesmas pessoas. A gente quer que a sociedade, de uma forma geral, também participe. Né? E as famílias, né, de pessoas com deficiência, a gente sempre espera uma demanda maior. Mas, olha, é um trabalho de formiguinha, viu? Não É um sei se você trabalho que. sabe que eu, a Ariane, né, eu, a Ariane e a Ieda, né, nós organizamos a primeira caminhada PCD e PET PCD de Bauru. Nós tivemos o apoio de várias instituições, inclusive também do Conselho Municipal, e foi muito importante, foi um momento muito importante. Nós não sentimos, se não tivemos tanta presença de pessoas com deficiência, né, teve mais das instituições e dos usuários, mas assim, de pessoas fora de instituição, eu acho que foi bem pouco, né? Mas assim, foi um dia muito importante, muito especial, e tinha tantas pessoas, a gente vê mais, foi mais a sociedade mesmo que apoiou as empresas, então foi muito E é, bonito, viu, Sérgio? e é assim que começa, né? É assim que começa. Esse ano tem que ter de novo. Você tem que repetir. Sim, Porque daí dá visibilidade, né? nós Ah, precisamos dessa visibilidade, né, Sérgio? sim, sim, sim. Para Precisamos mostrar furar a bolha.
que existimos e pertencemos à sociedade, né? Sim, sim. Ai, fico muito feliz que vocês vão ter a caminhada aí também. E estamos aqui, né? Tenho certeza que a Ariane também, se você precisar de algum apoio, de alguma dica, de sugestão também, estamos Não, aqui. o que a gente quer também e precisa é de divulgação. Então, sempre quando a gente jogar alguma coisa na rede social, se vocês puderem compartilhar, é importante, viu? Sim. Que dá visibilidade. E é isso que eu falo. Você aí em Amparo, a gente aqui em Bauru, a Tati aí na Bahia, a Nádia lá no Amazonas. Então, Exatamente. cada um no cantinho, seu cantinho, a gente fazendo um pouquinho, a gente consegue, né? Essa representatividade. É muito importante essa união. Muito, E, muito. Sérgio, agora, é, me fala um pouquinho sobre é, da sua, que você passou de que você era artista plástico, você pintava, inclusive tem posts seus que você pintava com a boca, né? Com pincel, era Não, adaptado, como que era? isso, pincel adaptado. Eu pintava com as Era duas com mãos, com as mãos. E daí com com a as pena, duas mãos juntas. com as duas mãos juntas. Inclusive, vocês entrem lá no perfil do Sérgio, tem, né, post mostrando, terão telas lindas. De onde vinha essa inspiração? O Eu que você gostava muito, tratava nas telas? então eu sempre gostei muito da natureza, né? Então eu reproduzia muita paisagem regional aqui. E encomendas, né? Eu pintava qualquer coisa, inclusive retrato, mas a inspiração a pintura para mim, eu sempre falo que tudo que eu sou eu devo à minha família e tudo que eu tenho eu devo à pintura, né? E é uma coisa que vem de dentro, não, sabe? É uma paixão. No final do ano, a gente foi para São Paulo e aí a gente foi porque a Lavínia sempre teve contato com a arte, né? Eu sempre coloquei ela em contato com a arte de alguma forma, música, teatro, dança. E aí ela foi conhecer, né? Eu levei ela no MASP, em São Paulo. Então ela conheceu o Ah, acervo do MASP e é muito emocionante. emocionante. Você conhece o MASP? Não, morro de vontade de conhecer. É fantástico. E como que é a acessibilidade lá? Perfeito. Quer dizer,